Johnny Carson, o rei indiscutível do late night, guardava um ressentimento profundo contra a lenda da comédia Bob Hope, que fervilhava sob a superfície da sua relação aparentemente cordial no ar por décadas. Imagine isto: o cenário impecável do Tonight Show, a mesa imaculada de Johnny a brilhar sob as luzes do estúdio. Um sorriso forçado estampado no seu rosto, enquanto Hope apresenta mais um monólogo reciclado de cartões de sugestão fora de quadro. Como pôde um homem que acolheu milhares de convidados com genuína cordialidade desenvolver tamanha animosidade contra um dos artistas mais queridos da América? Que linha invisível foi cruzada entre esses titãs da televisão que transformou a cortesia profissional em desprezo privado? E por que, apesar da rede compartilhada e das audiências sobrepostas, Carson guardou essa verdade com tanto cuidado até muito depois das câmeras pararem de rodar? Antes de se tornar famoso, John William Carson nasceu em Corning, Iowa, em 1925, um garoto do meio-oeste com um jeito tímido e um toque mágico. Sua fascinação infantil por truques de mágica evoluiu para um talento genuíno para o entretenimento que acabaria por cativar a América por 3 décadas. Após servir na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, Carson trilhou seu caminho pelo rádio e televisão locais no Nebraska e na Califórnia, aprimorando a sagacidade rápida e o charme cativante que se tornariam sua marca registrada. Sua grande chance veio em 1962, quando a NBC o escolheu para substituir Jack Paar como apresentador do The Tonight Show, iniciando o que se tornaria o reinado mais longo e bem-sucedido na história da televisão noturna. Por 30 anos, Carson definiu a arte do talk show. Seus monólogos de abertura se tornaram um ritual noturno para milhões, seu timing cômico impecável, seu estilo de entrevista a mistura perfeita de curiosidade e contenção. O Tonight Show starring Johnny Carson recebeu 42 indicações ao Emmy e 6 vitórias, com o próprio Carson introduzido no Hall da Fama da Academia de Televisão em 1987. Sua influência ia além da audiência. Ele lançou carreiras com um simples aceno ou convite para o sofá, transformando comediantes desconhecidos em sensações da noite para o dia. Sua marca pessoal de humor sofisticado, mas acessível, transformou a televisão noturna de uma novidade em uma instituição americana. A trajetória de Bob Hope havia começado antes e alcançado alturas ainda maiores de celebridade. Nascido na Inglaterra em 1903 e criado em Cleveland, Hope conquistou o vaudeville, a Broadway, o rádio, o cinema e a televisão muito antes de Carson assumir o comando do The Tonight Show. Nos anos 1960, Hope era um ícone americano, amado por suas turnês da USO, entretendo as tropas, sua bem-sucedida carreira no cinema, incluindo os road movies com Bing Crosby e seus especiais anuais de Natal na NBC, a mesma emissora que transmitia o programa noturno de Carson. Com 58 especiais de TV, de 1954 a 1994, Hope detinha o recorde mundial do Guinness como o artista mais homenageado na história da radiodifusão. O estilo cômico de Hope estava enraizado na tradição do vaudeville, tiradas rápidas, piadas sobre eventos atuais e política e uma persona cuidadosamente criada que permaneceu consistente por décadas. Sua persona característica, o covarde mulherengo e sagaz com timing impecável, o serviu bem desde a Segunda Guerra Mundial até o Vietnã. Quando Carson assumiu o The Tonight Show, Hope já havia recebido 5 Oscars especiais, tinha um teatro com seu nome na Academia de Cinema e era um sucesso de audiência perene para a NBC com seus especiais de comédia. Os executivos da emissora viam Hope como realeza da TV, um tesouro nacional. Seus especiais de Natal e outros programas eram eventos que definiam a NBC. Quando Carson chegou à emissora, Hope já se estabelecera como o ativo mais valioso da NBC, com acesso direto aos chefes da rede e controle criativo sem precedentes sobre suas aparições. Essa dinâmica de poder se mostraria crucial nos anos seguintes, à medida que a estrela em ascensão e a lenda estabelecida se cruzavam repetidamente nos corredores de influência da NBC. À primeira vista, essas duas estrelas da NBC tinham muito em comum. Ambos comediantes mestres com um timing impecável, ambos imensamente populares junto ao público americano, ambos ricos e poderosos na indústria do entretenimento. Mas, sob essa aparente harmonia, os primeiros sinais de discórdia já se formavam, invisíveis ao público, mas cada vez mais evidentes para os seus círculos íntimos. A faísca inicial ocorreu em 1963, mal completado um ano da gestão de Carson no Tonight Show. O cenário era os estúdios da NBC em Burbank, onde Hope havia chegado para o que deveria ser uma aparição de convidado comum. Carson, ainda estabelecendo sua autoridade no antigo domínio de Jack Paar, havia preparado perguntas e esboçado possíveis quadros de comédia com sua equipe de roteiristas. Mas quando Hope chegou,
Chegou ao estúdio, ele trouxe algo inesperado. Sua própria equipe de roteiristas e um quadro pré-escrito que, essencialmente, sequestrou o formato do programa de Carson. Por 20 minutos, Hope dominou o programa com material preparado, tratando o show de Carson como apenas mais uma plataforma para sua própria comédia. Executivos do estúdio, deferentes à senioridade e ao estrelato de Hope, permitiram a intrusão sem consultar Carson. Para a audiência em casa, tudo parecia normal. Dois gigantes da comédia dividindo um palco. Mas nos bastidores, o produtor de Carson, Fred de Cordova, testemunhou a resposta contida do apresentador e a fúria silenciosa em seus olhos. "Não é assim que fazemos as coisas aqui", Carson teria dito a de Cordova depois que as câmeras pararam de gravar. "No meu programa, nunca mais." Foi a linha intransponível, uma violação fundamental da etiqueta de talk show que revelou uma profunda diferença na forma como esses dois homens viam seu ofício e a sua relação com o seu. A audiência presente. O estúdio estava tenso naquela noite. Enquanto os cartões de sugestão eram retirados e as câmeras desligadas, Carson retirou-se para seu camarim sem a habitual conversa pós-show. Seu coordenador de talentos de longa data, Jim Fowler, notou o silêncio incomum. Johnny tinha esse jeito de ficar frio quando realmente irritado. Fowler recordou mais tarde em uma entrevista de 1994 à Television Quarterly. Não explosivo, nem demonstrativo, apenas uma quietude que era de alguma forma mais preocupante do que qualquer explosão. Naquela noite, depois que Hope partiu, ele ficou absolutamente imóvel. O incidente sublinhou um choque fundamental de filosofias de atuação. Hope abordou a televisão como havia abordado o vaudeville e o rádio, como uma plataforma para entregar material polido e pré-escrito a uma audiência. Carson, por outro lado, via o Tonight Show como um meio mais íntimo, onde a interação autêntica e a espontaneidade eram primordiais. Na tomada de controle preparada de Hope, Carson vislumbrou não apenas um único ato de desrespeito, mas um desafio existencial à sua abordagem inteira de entretenimento televisivo. Em 1967, Carson já havia assumido completamente o Tonight Show como seu, estabelecendo limites claros com os convidados e criando rituais que definiriam o late night para uma geração. Em fevereiro daquele ano, Hope foi agendado para outra aparição após sua turnê da USO no Vietnã. A tensão cristalizou-se durante os preparativos pré-show, quando a equipe de Hope entregou uma lista de demandas, ângulos de câmera específicos, perguntas pré-aprovadas e, o mais grave para Carson, a garantia de que o segmento de Hope duraria 30 minutos completos, independentemente de como o programa estivesse fluindo. Carson, conhecido por sua meticulosidade na TV, viu isso como mais um erro fundamental do talk show. "É uma conversa, não um monólogo", ele disse à sua equipe, visivelmente irritado. No ar, os telespectadores podem ter notado a postura um pouco mais rígida de Carson, as poucas risadas genuínas, a falta do convite costumeiro para ir ao cobiçado lugar ao lado de sua mesa. Os profissionais da indústria reconheceram o desprezo sutil, mas para o espectador comum, pareceu apenas um episódio um pouco fora do ritmo. A dinâmica dos bastidores naquela noite revelou tensões mais profundas. O publicitário de longa data de Hope, Frank Lieberman, havia tomado conta da Sala Verde, transformando-a num escritório temporário, onde os roteiristas de Hope atualizavam freneticamente piadas baseadas nas manchetes do dia. A equipe do próprio Carson se viu marginalizada, sua cuidadosa preparação para a entrevista tornada irrelevante pela máquina de performance autônoma de Hope. Ed McMahon, o leal parceiro de Carson, mais tarde confidenciou a Raymond Siller, escritor do Tonight Show, que o apresentador andava em seu escritório antes do show, murmurando: "Ele acha que é 1948 e ainda estamos no rádio." A dinâmica piorou em 1973, quando Carson, no auge do seu poder, renegociou seu contrato da NBC para termos sem precedentes, posse do programa, semana de 4 dias e aprovação de qualquer reprise. Hope, cujos especiais de alta audiência mais caros para a NBC, teria reclamado aos executivos da emissora sobre a influência e remuneração excessivas de Carson. Durante uma reunião de afiliados da rede em Nova York, Hope fez uma piada mordaz sobre certas estrelas que trabalhavam menos e ganhavam mais que o próprio Deus, uma referência velada que rapidamente chegou a Carson. O salão de baile do Waldorf Astoria, onde ocorreu a reunião dos afiliados, decorado com as cores do pavão da NBC, executivos e donos de estações, misturavam-se com coquetéis e canapés. Hope, escalado para um breve discurso cômico, circulava pelo salão com charme praticado. Testemunhas recordaram a farpa, não em suas falas preparadas, mas dita casualmente num momento improvisado no pódio, dando-lhe um ar de espontaneidade e garantindo o máximo
Impacto. Carson, embora ausente do evento, recebeu várias ligações sobre o comentário antes de Hope sequer sair do palco. O cruzamento profissional deles gerou nova fricção em 1976, quando ambos foram considerados para apresentar o Oscar daquele ano. Carson, que apresentou com sucesso em 1974, era a primeira escolha da academia, mas executivos da NBC pressionaram por Hope, que já havia apresentado a cerimônia 18 vezes. A disputa nos bastidores virou uma luta por poder que Carson venceu, apresentando com aclamação da crítica, enquanto Hope foi relegado a um segmento de homenagem especial. No baile do governador, mais tarde, fotos registraram os dois homens no mesmo salão, mas nunca em conversa, suas presenças cuidadosamente orquestradas por publicitários e assessores. O Dorothy Chandler Pavilion brilhava naquela noite com a realeza de Hollywood. Num canto, Carson dominava a cena, seu triunfo como anfitrião do Oscar adicionando mais uma joia à sua coroa. Pela sala, Hope circulava com a esposa, Dolores, seu sorriso fixo sem revelar indício da decepção profissional que sofrera. O presidente da emissora, Herbert Schlosser, tentou brevemente arranjar uma sessão de fotos entre as duas estrelas da NBC, mas o agente de longa data de Hope, Howard Minsky, interveio com tato. Momento ruim, ele murmurou para Schlosser, talvez no próximo ano. Ambos os homens entenderam que não haveria próximo ano para tal fotografia. A afronta mais pública veio às vésperas do especial de 10º aniversário de Carson, em 1972. A transmissão histórica contou com homenagens de dezenas de luminares do entretenimento, mas a ausência notável foi a de Bob Hope, apesar de ser a maior estrela da NBC. Quando questionada pela imprensa, a equipe de Carson citou conflitos de agenda, mas os insiders da indústria sabiam a verdade. Hope estava de fato disponível, mas não foi convidado. Quando repórteres perguntaram a Hope sobre a omissão num torneio de golfe beneficente em Palm Springs, ele deu uma resposta cheia de insinuações. Johnny está muito bem sem a minha ajuda. Acho que alguns de nós somos antiquados demais para a televisão de hoje. Naquele dia, o Indian Wells Country Club ofereceu o cenário perfeito para a resposta calculada de Hope, cercado por admiradores ricos no ensolarado Buraco 17, um ambiente que realçava seu status de estadista veterano e suas credenciais de classe abastada. A imprensa reunida, inicialmente para cobrir o torneio, aproveitou o comentário de Carson, transformando um evento de caridade rotineiro numa oportunidade para Hope delinear sutilmente a divisão geracional e estilística entre ele e o apresentador noturno. Mas é aqui que a coisa se complica. Apesar da animosidade privada, as necessidades de negócios continuavam a uni-los. A estratégia da NBC exigia que suas maiores estrelas se promovessem, o que fazia com que Hope aparecesse no programa de Carson cerca de uma vez por ano, chegando sempre com piadas prontas e pouco interesse em conversa real, a abordagem que Carson detestava em convidados de talk show. Um incidente particularmente revelador ocorreu durante uma aparição em 79, promovendo o especial da NBC de Hope, Bob Hope, na estrada para a China. O cenário do Tonight Show estava excepcionalmente tenso naquela noite, com os roteiristas de Hope pairando logo fora da câmera. Carson, determinado a conduzir uma entrevista real sobre a visita histórica de Hope à China, tentou repetidamente envolver seu convidado com perguntas genuínas sobre a cultura e política chinesas. Hope, visivelmente impaciente com o desvio da rotina preparada, continuou a direcionar a conversa para suas frases prontas ensaiadas, a ponto de, em um momento, verificar seu relógio no ar, uma quebra de etiqueta televisiva que não passou despercebida pela plateia do estúdio, nem por Carson, cujo famoso sorriso vacilou momentaneamente. Um novo ponto de tensão surgiu em 82, quando o especial de ação de graças tradicional de Hope foi agendado diretamente contra um raro especial de entrevista de Carson em horário nobre, com Elizabeth Taylor. A equipe de Carson viu a contraprogramação como deliberadamente antagônica. A NBC poderia facilmente ter agendado os programas em noites diferentes. O executivo da emissora, Brandon Tartikoff, viu-se preso entre os dois lados, tentando apaziguar ambos os homens enquanto reconhecia em particular aos seus subordinados que gerenciar esses dois egos é como tentar colocar dois leões machos na mesma jaula. A batalha pela audiência terminou a favor de Carson, uma simbólica troca de guarda que os insiders da emissora reconheceram como um ponto de virada na hierarquia de estrelas da NBC. E foi exatamente aí que tudo mudou. No início dos anos 80, o cenário da televisão estava em constante evolução. A influência de Carson havia crescido para além das meras audiências. Ele se tornara um marco cultural, o padrão pelo qual todos os outros apresentadores de talk show eram avaliados. Hope, por sua vez, viu seu estilo de comédia, antes inovador, ser cada vez mais considerado anacrônico, suas piadas atuais demasiado amplas para o gosto mutável do público.
Seu gosto e estilo de performance rígidos demais para a era conversacional que Carson ajudou a criar. A ruptura final ocorreu em 1986, na celebração do 60º aniversário da NBC, um evento televisivo luxuoso com as maiores estrelas da emissora passadas e presentes. O cenário era o Rockefeller Center de Nova York, transformado por uma noite num brilhante tributo à história da televisão. Hope e Carson tiveram papéis importantes na transmissão, com Carson encarregado de apresentar uma retrospectiva da comédia da NBC. Minutos antes do segmento, os produtores informaram Carson que o roteiro havia sido modificado. Ele agora apresentaria Hope, que por sua vez apresentaria a retrospectiva de comédia. A mudança de última hora viera do presidente da emissora, Grant Tinker, a pedido de Hope. Carson, famoso pelo seu profissionalismo, não fez cena, mas fervia de raiva contida pelo que ele via como mais uma vez Hope usando seu status lendário para roubar os holofotes. O cavernoso estúdio 8H, lar do Saturday Night Live e agora o epicentro do jubileu de diamante da NBC, fervilhava de atividade. Técnicos ajustavam luzes, estrelas reviam cartões e executivos da rede se misturavam nervosos, cientes da mudança de última hora, mas alheios ao impacto emocional. No camarim, Carson revisou o roteiro com seu produtor de longa data, Peter LaSalle. De novo, foi tudo o que disse, mas a única palavra carregava o peso de décadas de frustração acumulada. LaSalle, que testemunhara a dinâmica Hope Carson por muitos anos, simplesmente assentiu. Nenhuma explicação adicional era necessária entre eles. Nos bastidores, após o segmento, num corredor estreito, longe de celebridades e câmeras, Carson finalmente confrontou Hope diretamente. Segundo um técnico de palco que ouviu a troca, o tom normalmente comedido de Carson deu lugar a uma fúria gélida. 60 anos de NBC e você ainda não consegue evitar que seja o The Bob Hope Show. Há uma razão para o seu nome ter esperança, porque esperar humildade de você é tudo o que podemos fazer. Hope, então, com 83 anos, mas ainda com a língua afiada, retrucou. Quando você divertiu as tropas em 3 guerras e fez rir por 6 décadas, aí pode me dizer como fazer meu trabalho, garoto. A troca durou menos de 2 minutos, mas confirmou o que muitos já suspeitavam. Esses 2 gigantes da comédia, forçados a conviver na mesma galáxia da TV, só compartilhavam desprezo mútuo sob suas personas públicas. O confronto ocorreu num corredor de serviço adornado com memorabilia da NBC, pendurada às pressas, fotografias antigas e cartazes promocionais que narravam as 6 décadas da emissora, incluindo imagens de ambos os homens em seus respectivos auges. A ironia de sua batalha particular se desenrolando contra este pano de fundo de história institucional compartilhada não passou despercebida a nenhum dos dois. Enquanto se separavam, voltando às suas comitivas, o assistente da NBC, Kevin Sullivan, que vira a troca enquanto guiava afiliados por uma entrada de serviço, observou. Pareciam 2 pistoleiros se afastando de um duelo, ambos feridos, mas nenhum disposto a admitir o golpe. Ora, se você se pergunta como uma rivalidade tão grande pôde ficar oculta do público por tanto tempo, a resposta está em parte na mídia da época e na disciplina profissional de ambos. Ao contrário da cultura de celebridades de hoje, onde conflitos privados são dissecados em tempo real nas redes sociais, o jornalismo de entretenimento da era Carson Hope operava com maior deferência ao poder das estrelas e aos departamentos de publicidade das emissoras. Ambos os homens entendiam que uma guerra aberta danificaria não só suas marcas pessoais, mas a instituição NBC, que ambos ajudaram a construir. Os efeitos desta rivalidade manifestaram-se de forma sutil, mas marcante, no restante da carreira de ambos. Carson, já seletivo em suas aparições públicas, tornou-se ainda mais cauteloso sobre quais eventos especiais da NBC ele participaria, particularmente se Hope estivesse envolvida. Ele se recusou a participar das celebrações do 90º aniversário de Hope e esteve visivelmente ausente das homenagens ao meio-século de Hope na televisão. Os prêmios Emmy de 88 apresentaram um quadro muito revelador. Carson, ao receber o prêmio Governador por sua contribuição à TV, fez um elegante discurso de aceitação que citou várias influências cômicas de Jack Benny a Groucho Marx, mas não fez menção a Hope, apesar da presença do veterano comediante na plateia. Críticos de TV notaram a omissão, mas poucos entenderam sua natureza deliberada. O auditório cívico de Pasadena, naquela noite, tornou-se o palco de uma aula magna de apagamento sutil, enquanto Carson efetivamente apagava Hope de sua linhagem cômica com nada mais do que silêncio estratégico. Hope continuou fazendo aparições no Tonight Show,
mas espectadores atentos podem ter notado que depois de 1986, ele era cada vez mais entrevistado por apresentadores convidados. E não o próprio Carson. Quando Carson entrevistava Hope, os segmentos eram mais curtos, mais protocolares, sem o calor nem a espontaneidade que marcava as melhores entrevistas de Carson. Os insiders da indústria entenderam a coreografia pelo que ela era. Dois profissionais cumprindo obrigações contratuais, mantendo a máxima distância pessoal. Um episódio particularmente incômodo ocorreu em janeiro de 1990, quando Hope apareceu no Tonight Show para promover seu especial da NBC, Natal de Bob Hope com as tropas e outros amigos. A linguagem corporal de Carson ao longo do segmento falava por si só. Ele se inclinou para longe, em vez de para perto do seu convidado, ofereceu menos dos seus acenos de apoio característicos e a sua risada, que costumava ser tão generosa com os convidados, parecia mecânica e programada. Nos bastidores, depois, o maquiador Marvin Westmore ouviu Carson murmurar para o seu produtor: "Essa foi a última vez. Não me importa o que a emissora diz." O contraste nos crepúsculos de suas carreiras não poderia ter sido mais gritante. Carson, sempre protetor de seu legado, optou por se aposentar em 1992, ainda no auge de sua carreira. Sua transmissão final foi uma despedida digna e repleta de emoção, assistida por 55 milhões de americanos. Ele então desapareceu quase completamente da vista do público, não concedendo entrevistas e fazendo apenas 2 breves aparições na televisão nos 15 anos restantes de sua vida. "Eu fiz o trabalho", disse ele ao amigo próximo Don Rickles. "Não tenho mais nada a provar." A atenção meticulosa de Carson à sua imagem estendeu-se às suas escolhas de arquivo. Sua produtora pessoal, a Carson Productions, tinha controle estrito sobre as reprises e pacotes de clipes do Tonight Show. Historiadores de TV e produtores de documentários notaram um padrão curioso. As muitas aparições de Hope raramente eram incluídas em retrospectivas ou compilações de melhores momentos de Carson. Quando a Entertainment Weekly abordou Carson em 1999 sobre uma possível sessão de fotos de lendas da televisão, apresentando-o ao lado de outros ícones da NBC, incluindo Hope, o representante de Carson recusou educadamente, citando o desejo do ex-apresentador de permanecer fora dos olhos do público e não a companhia específica proposta. Hope, por outro lado, parecia incapaz de se afastar dos holofotes. Ele continuou a atuar bem depois dos 90, muito depois de sua comédia perder a graça e suas apresentações se tornarem dolorosamente dependentes de cartões e teleprompters. Seus especiais anuais de Natal, antes potências de audiência, diminuíram gradualmente em público e relevância. Em meados dos anos 90, os críticos já questionavam abertamente o motivo pelo qual a NBC continuava a exibir o que muitos consideravam apresentações embaraçosas de um talento que já fora grandioso e estava em declínio. O especial de Natal de Hope, de 1996, recebeu críticas particularmente severas. Filmado na base naval de San Diego, o Hope, aos 93 anos, precisou de assistência visível para se mover no palco e perdia-se no roteiro. O crítico de TV do New York Times, Walter Goodman, escreveu o que muitos espectadores pensavam. Gostaria-se que a NBC tivesse a coragem de sugerir à sua maior estrela que alguns legados são melhor preservados sabendo quando sair de cena. Executivos da emissora, divididos entre o respeito pelas contribuições históricas de Hope e a realidade de suas capacidades diminuídas, encontraram-se numa posição impossível que Carson havia habilmente evitado com sua aposentadoria decisiva. Quando Carson morreu em 2005, homenagens vieram de todo o mundo do entretenimento. Hope, então, com 101 anos e com a saúde debilitada, divulgou um breve comunicado através de seu assessor elogiando as contribuições de Carson para o entretenimento americano. O reconhecimento morno dizia muito sobre a animosidade não resolvida entre eles. Quando Hope morreu mais tarde naquele mesmo ano, seu funeral contou com a presença de inúmeras lendas de Hollywood e figuras políticas. Mas nenhum representante da família de Carson ou do seu círculo íntimo estava presente. A sindicalização dos episódios do Tonight Show de Carson criou outro capítulo fascinante no relacionamento póstumo deles. A Carson Productions, dona da maioria dos seus programas, inicialmente excluiu a maioria das aparições de Hope dos pacotes vendidos para as redes de cabo, decisão editorial que diminuiu a presença de Hope na história documentada do programa. Só nos últimos anos algumas dessas aparições foram incluídas em arquivos digitais e retrospectivas. O documentarista Peter Jones, que produziu o documentário da PBS de 2012, Johnny Carson, Rei da Noite, encontrou essa seletividade de arquivo em primeira mão.
Quando pedimos filmagens das aparições de Hope no Tonight Show para o nosso documentário, encontramos lacunas surpreendentes no que foi disponibilizado. Jones observou numa entrevista de 2013 à Television Academy Foundation. Era como se Carson tivesse curado o seu próprio legado para minimizar certas relações, sendo a de Hope a mais notável. Em muitos aspectos, a rivalidade deles representou uma transição fundamental na comédia e cultura de celebridades americanas. Hope era uma tradição mais antiga, o artista de vaudeville que entregava piadas com precisão mecânica, que via a TV como apenas mais um palco para sua persona estabelecida. Carson foi pioneiro em algo mais íntimo e autêntico. A comédia como conversa, a celebridade como revelação, o talk show como uma comunhão noturna entre apresentador e público. A divisão estilística entre eles estendeu-se às suas relações com os roteiristas. Hope, notoriamente dependente de sua equipe de roteiristas, raramente se aventurava além do material roteirizado em aparições públicas. O ex-roteirista de Hope, Mel Shevelson, revelou em suas memórias que Hope uma vez entrou em pânico quando não encontrou seus cartões de deixa antes de um show da Uzo, dizendo: "Sem essas piadas, sou apenas um velho com problemas de visão." Carson, embora igualmente dependente de roteiristas para seus monólogos, orgulhava-se de sua capacidade de conduzir entrevistas sem roteiro e de encontrar humor no momento, em vez da página preparada. Agora, se você está se perguntando por que este particular choque de titãs permaneceu tão oculto da vista pública por décadas, a resposta está no cenário midiático vastamente diferente daquela época. Sem redes sociais para amplificar conflitos, sem sites de fofoca para dissecar cada expressão facial e mínima ofensa, celebridades da era Carson Hope mantinham controle rígido sobre suas imagens públicas. Os departamentos de publicidade das redes atuaram com afinco para proteger seus bens valiosos, garantindo que qualquer sinal de discórdia ficasse a portas fechadas. Os poucos jornalistas que perceberam a tensão tiveram suas perguntas barradas por representantes de ambos os lados. Quando o crítico de televisão do Washington Post, Tom Shales, tentou abordar a suposta rivalidade em um perfil de Carson de 1987, o publicitário de longa data do apresentador, Jim Mahoney, encerrou aquela linha de questionamento com eficiência praticada. Johnny respeita as contribuições de Bob para o entretenimento. Próxima pergunta. A equipe de Hope usou táticas de desvio semelhantes, garantindo que as narrativas públicas de ambos permanecessem intactas sem o reconhecimento de sua antipatia privada. O antagonismo Carson Hope revela algo essencial sobre a natureza do legado e do respeito no entretenimento. Dois homens, ambos mestres em sua arte, mas de gerações diferentes e com abordagens profundamente distintas à televisão, viram-se incapazes de conciliar suas diferenças, apesar ou talvez por causa de suas jornadas paralelas ao auge da celebridade americana. O ressentimento de Carson não vinha de ciúmes mesquinhos, mas de uma crença genuína na integridade do seu formato, um formato que valorizava a espontaneidade e a conexão em vez de rotinas ensaiadas. A incapacidade de Hope de se adaptar a este novo paradigma, sua insistência em tratar o The Tonight Show como apenas mais um palco para seus monólogos, representava tudo o que Carson havia trabalhado para superar na televisão noturna. O conflito deles não era só pessoal, era filosófico, um confronto entre duas visões do que o entretenimento deveria ser. O historiador de TV David Mark, autor de Comic Visions, Television Comedy in American Culture, situou a rivalidade deles como um marco de uma grande mudança no entretenimento americano. Hope representava o comediante como artista, contando piadas a uma plateia, enquanto Carson encarnava o comediante como anfitrião, criando um espaço para o humor surgir organicamente. A transição de um modelo para o outro não foi apenas uma evolução estilística, mas uma redefinição fundamental da relação entre artista e público. Aqueles que trabalharam com os dois homens muitas vezes se encontravam no fogo cruzado de lealdades conflitantes. A escritora Martha Bolton, que escreveu para Hope nos anos 80, após ter trabalhado com a equipe de Carson, observou o contraste em suas abordagens. Bob via piadas como material de construção, blocos de construção sólidos e confiáveis a serem montados numa estrutura confiável. Johnny via-as mais como iniciadores de conversa, pontos de partida para algo potencialmente mais interessante. Nenhuma abordagem era inerentemente superior, mas eram fundamentalmente incompatíveis. A dinâmica de poder na NBC complicava ainda mais a relação deles. Hope, com sua história de décadas na emissora e relações pessoais com executivos de várias gerações, tinha uma autoridade institucional que nem o domínio de audiência de Carson desafiava por completo.
Carson, enquanto isso, detinha o poder imediato da relevância cultural. Sua presença noturna nos lares americanos, dando-lhe uma influência que os especiais ocasionais de Hope não podiam igualar. A emissora, dependente de ambos para a sua identidade e sucesso, não teve escolha senão navegar sua Guerra Fria com cautela diplomática. O mais tocante nesta rixa oculta é o quão desnecessária parece em retrospecto. Os dois alcançaram tudo que a TV podia oferecer riqueza, influência, adoração de milhões, mas nenhum nutria respeito ou admiração genuínos pelas contribuições do outro ao meio em comum. Talvez isso, mais que tudo, revele a complexa psicologia do estrelato, como as mesmas características que levam as pessoas a buscar os holofotes podem, por vezes, impedir que o partilhem com graça. A rivalidade Carson-Hope também mostra como a televisão, apesar da intimidade e do imediatismo, pode esconder tanto quanto revela. Milhões assistiram a ambos os homens por décadas, acreditando conhecê-los através de suas personas na tela, nunca vislumbrando a dinâmica complexa, às vezes mesquinha, sempre humana que se desenrolava nos bastidores. Nesse sentido, a rivalidade deles nos lembra que a maior ilusão da televisão não é apenas o conteúdo que ela entrega, mas a conexão autêntica que ela parece forjar entre espectador e artista. Se esta história o comoveu, talvez a melhor forma de honrar o legado de ambos seja apreciá-los pelo que foram, em vez do que não puderam ser entre si. Assista às entrevistas magistrais de Carson, onde sua curiosidade discreta extrai uma ternura inesperada de seus convidados. Relembre as incansáveis atuações de Hope para as tropas no exterior, levando risadas a quem mais precisava. No seu trabalho, se não no seu relacionamento, cada homem deixou uma marca indelével na cultura americana que transcende a sua animosidade privada. No fim, a rivalidade Carson-Hope diz-nos algo essencial sobre a própria fama. Como a busca por um legado pode tanto motivar conquistas extraordinárias, quanto fomentar divisões desnecessárias. Dois comediantes que fizeram milhões rir juntos nunca conseguiram rir um com o outro de verdade. Há tanto ironia quanto uma tristeza profunda nessa verdade, um lembrete de que, mesmo no auge do sucesso, a capacidade humana de conexão permanece frágil e às vezes inatingível, mesmo para aqueles cuja missão de vida era conectar-se com o público.